Tensa rápido numa doença super letal. Mas detalhe, não é algo que vai aparecer num exame de sangue ou num raio-x, sabe? É uma condição totalmente assintomática por fora, mas por dentro é incrivelmente destrutiva. Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai desmascarar a falha humana mais sorrateira de todas, o orgulho espiritual. É um negócio tão enganador que a pessoa infectada jura de pé junto que está com a saúde perfeita. O que nos leva a uma pergunta interessante. Afinal, qual é a falha humana mais perigosa de todas? A nossa intuição logo aponta para o que é visível, né? Crimes, escândalos, aquelas coisas que estampam as capas dos jornais. Mas as fontes que a gente está explorando hoje viram essa ideia de cabeça para baixo. O que esses textos sugerem é que a falha mais letal não grita, ela sussurra. E ela se esconde bem ali, onde a gente menos espera. Bom, vamos mergulhar direto nisso. O nosso roteiro de hoje vai passar por 6 pontos rápidos. 1. A raiz de todo mal. 2. O pecado invisível. 3. O perigo das boas obras. 4. Os sintomas do orgulho. 5. O custo nas relações. E, por fim, 6. O remédio da humildade. Então, começando pela seção 1, a raiz de todo mal. Para a gente entender a anatomia desse problema, precisamos dar um passo atrás na história, lá na época de Santo Agostinho, e dar uma olhada na filosofia de como o mal entrou na experiência humana em primeiro lugar. A visão de Agostinho é simplesmente fascinante. Ele dizia que o mal não é uma coisa física, não é uma substância que foi criada. Na verdade, é o que ele chamou de privatio boni, ou seja, a ausência, a privação do bem. A ideia aqui é que a doença espiritual suprema começou lá atrás, quando o livre-arbítrio foi mal utilizado para focar exclusivamente no próprio ego. Basicamente, o orgulho é você virar as costas para a fonte de todo o bem só para buscar uma grandeza que, no fim das contas, é pura ilusão. E isso nos leva à seção 2, o pecado invisível. Entendendo essa origem filosófica, fica bem claro como a nossa cultura moderna erra feio no diagnóstico dessa doença antiga. A gente costuma focar quase que 100% apenas no que está na superfície. E tem uma análise incrível nas nossas fontes que mostra uma mudança total de perspectiva. Olha só, a nossa sociedade julga super mal os impulsos da carne. Aquelas heranças clássicas da queda de Adão, sabe? Mas, por outro lado, os pecados do espírito passam completamente batidos. Uma pessoa dominada pelo orgulho não tem a cara de um ser humano em decadência. Ela se parece muito mais com um anjo caído. Como essa essência é invisível, ela é infinitamente mais perigosa. E o pior de tudo, a gente costuma aplaudir e tolerar isso achando que é só autoconfiança. Loucura, não é? E aí que chegamos na seção 3, o perigo das boas obras. Sabe o que é realmente chocante aqui? É ver como essa doença se camufla perfeitamente. O orgulho quase nunca anda de mãos dadas com aquela rebeldia óbvia. Muito pelo contrário. Ele adora se esconder atrás de boas ações, de uma disciplina de dar inveja e de um zelo extremo. Tem um paradoxo muito interessante nos textos bíblicos clássicos sobre isso. De um lado, no capítulo 5 de Mateus, a gente vê um incentivo para que as boas ações brilhem diante dos outros, o que é um jeito direto de combater a covardia, de não se omitir. Mas logo em seguida, no capítulo 6, vem um alerta duríssimo para você esconder os seus atos de justiça justamente para combater a vaidade. Pensa comigo, é a mesma atitude externa, mas com motores internos totalmente opostos. A ação por fora, no fim das contas, não vale absolutamente nada se a motivação lá no fundo estiver doente, buscando apenas uma salva de palmas. Os relatos históricos desenham isso de um jeito super dramático. Pega o exemplo de Barnabé. Ele vai lá e doa propriedades com uma motivação totalmente pura. Aí do outro lado tem o casal Ananias e Safira. Eles fazem literalmente a mesma coisa, a mesma doação externa. Só que a motivação deles estava corrompida pela vaidade, pela vontade desesperada de reconhecimento. E o resultado? Ruína absoluta. Fazer a coisa certa pelo motivo errado é o sintoma clássico de um coração infectado pelo orgulho. Essa denúncia pesada se conecta super bem com uma história que aparece nas nossas fontes sobre o monge no Oriente. O cara sentou na rua mais movimentada da cidade, todo coberto de cinzas, mostrando um nível absurdo de pobreza e disciplina extrema. Aí um turista foi lá e pediu para tirar uma foto. Sabe o que o monge fez? Ele pediu para o turista esperar um pouco, deu aquela ajeitada nas cinzas e fez uma pose. Sério, a humildade ali não era real, era só um palco. E esse é o perigo letal de atuar a piedade enquanto por dentro a alma está faminta por atenção. Vamos para a seção 4. Os sintomas do orgulho. Já que a gente sabe o quão silencioso e perigoso é esse quadro, tá na hora de vestir o jaleco e entrar na parte clínica dessa análise para testar de verdade a saúde da alma.
As fontes que estamos usando trazem um roteiro de diagnóstico lá do século XVIII, escrito por Jonathan Edwards, que funciona como um espelho perfeito para a gente. Os 5 sintomas que eu vou listar agora revelam com precisão cirúrgica o que de fato está escondido debaixo de comportamentos que por fora parecem exemplares. Vamos dar uma olhada e aproveitar para fazer um autodiagnóstico aqui. O sintoma número 1 afeta diretamente a nossa visão. É o famoso caçador de falhas. O orgulho cria uma espécie de filtro na mente que bloqueia qualquer falha sua, mas em compensação vira uma lupa gigante que foca, amplia e até se diverte com as deficiências, os tropeços e os erros de todo mundo ao redor. É aquela velha história. A própria casa da pessoa está pegando fogo, mas a atenção dela está totalmente voltada para a grama um pouquinho alta do vizinho. Em seguida, temos o sintoma 2, que Edwards chama de espírito severo. Aqui a gente percebe uma mudança clara no tom de voz. A pessoa orgulhosa mascara a própria irritação e amargura, chamando tudo de zelo pela verdade. Quando a doença avança, some qualquer rastro de compaixão na hora de lidar com as falhas alheias. O tom vira sempre crítico, áspero e condenatório, fica a quilômetros de distância de uma atitude pacífica. E aí o ponto crucial é observar a reação no sintoma 3, a defensividade. Olha só, a verdadeira saúde espiritual, a humildade de fato, consegue escutar uma crítica e continuar em paz, calada. Mas orgulho, nossa, ele é ultrassensível. Ele passa o dia patrulhando o próprio território, guardando rancor de ofensas e logo sobe em um pedestal para se defender ferozmente no primeiro sinal de oposição. O quarto sintoma é o puro desespero por atenção. É uma fome que não acaba nunca por holofotes e importância. Se a mente da pessoa está tomada pelo orgulho, ela se sente genuinamente roubada ou profundamente ofendida caso não seja tratada como indispensável ou se não receber o tratamento de um convidado VIP. Existe uma expectativa gigante de que o mundo reverencie ela o tempo todo e uma indignação amarga quando isso não acontece. E o quinto e último sintoma do nosso exame clínico é a superficialidade. É um foco cirúrgico na embalagem. O orgulho gasta toda a energia controlando a imagem e a reputação pública que a sociedade consegue ver. E o mais triste, contanto que essa reputação lá fora esteja intacta, o orgulhoso dorme super tranquilo com um abismo de corrupção e decadência moral que acontece ali em segredo, quando ninguém está olhando. O que nos traz a seção 5, o custo nas relações. Para tirar essa conversa toda do campo teórico e trazer direto para a nossa vida prática, as fontes apresentam exemplos muito rotineiros de como o orgulho não só destrói a gente por dentro, mas literalmente incinera o tecido dos nossos relacionamentos mais valiosos. Tem uma história muito prática do autor Tiago Brunet, que as fontes compartilham, onde ele conta sobre um impasse com o filho dele de apenas 6 aninhos. Depois de uma frustração infantil, o menino olhou para o pai, disse que não era mais amigo dele e instaurou o famoso tratamento de silêncio. O que começou com 10 minutos testando os limites, virou meia hora de pura teimosia. 1 hora de recusa de diálogo acabou se arrastando para 2 horas inteiras de isolamento, até que finalmente aconteceu um pedido de desculpas. Essa é a ilustração perfeita de como o orgulho constrói muros, sabe? Só reconhecer o erro foi capaz de quebrar o gelo e restaurar o abraço, mas aquelas 2 horas de vida e alegria, essas já tinham se perdido no relógio. E essa é a grande tragédia que essa análise expõe. Não importa se você é a pessoa mais rica do mundo ou se você é só uma criança. O orgulho é um ladrão que cobra um imposto altíssimo de todos nós. E ele cobra em forma de tempo. As horas e os dias que a gente gasta sustentando barreiras, punindo quem a gente ama com silêncio ou defendendo o nosso próprio ego, são horas roubadas de conexões reais. É o ladrão definitivo de oportunidades que a gente nunca mais vai recuperar. E finalmente chegamos na seção 6, o remédio da humildade. Vamos dar um passo à frente para ver a solução disso tudo. Tendo identificado o patógeno, como ele age e todos os sintomas destrutivos que causa, a gente precisa olhar para o antídoto definitivo para essa condição fatal. Já vou logo avisando, o processo de cura não é nada confortável. Ele exige um esvaziamento. A literatura que analisamos deixa bem claro que o único antídoto que realmente funciona começa com a confissão super autêntica e muitas vezes bem dolorida da nossa própria pobreza interior. É tipo arrancar de vez as ilusões de grandeza e de autossuficiência. Só quando a gente remove essa casca que a alma começa a se reabilitar de verdade. Mas quer saber a melhor parte? Os resultados desse tratamento são absolutamente libertadores. A humildade tira aquele filtro distorcido dos nossos olhos. Ela faz a gente olhar para os outros com muito mais gentileza, valorizando o que eles têm de bom e tratando todo mundo de igual para igual. E o mais incrível de tudo, ela tira das suas costas aquele peso exaustivo, aquela obrigação sufocante de ter que performar, fingir e proteger uma imagem pública a qualquer custo. É libertador de verdade.
Então, para amarrar toda essa estrutura de pensamento da nossa análise, a reflexão mais importante que essas fontes nos deixam não é sobre consertar os outros, mas sim sobre encarar de frente a nossa própria vida interior. Com todos esses sintomas silenciosos em mente e sabendo o preço absurdo que a gente paga com o nosso tempo, fica uma pergunta fundamental para você pensar agora. Qual relacionamento incrível, qual alegria sincera ou oportunidade de crescimento está, neste exato momento, sendo queimada silenciosamente no altar desse inimigo invisível? Fica a reflexão.